Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, perdoa, Senhor, todas as minhas falhas. A tua graça nos basta. O teu poder se aperfeiçoa nossa fraqueza. Obrigado, meu Pai, Deus santo de poder e glória, por essa revelação na tua palavra, Senhor querido, Deus santo de poder e glória. Nós estamos aqui agora, orando a Ti, invocando Teu santo nome, meu Deus da salvação. O Senhor vem estar nos ajudando na revelação da Tua palavra, ó Deus soberano, ó Deus criador dos céus e da terra. Meu Deus querido, Deus santo, sem Ti nada posso fazer, meu Pai. Nos ajude, Senhor da glória, Senhor querido. Eu preciso da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua benignidade, para a glória de Deus. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus nos dá vitória. Aleluia. Graças a Deus. Santo, santo é o Senhor. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe a sua vida poderosamente, para a glória de Deus Pai. Hoje o tema é tristeza e depressão. A depressão é uma doença que atinge as pessoas devido a situações difíceis na vida delas. Tristeza, todos estamos sujeitos. Porém, depressão não pode reinar na vida de um cristão. Não pode existir. Porque Davi teve lampejos de depressão. Elias teve lampejos de depressão. Paulo teve lampejos de depressão. Porém, Cristo levou as nossas enfermidades. Levou os nossos pecados. Quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, os seus pecados são perdoados. Então o pecado agora não pode dominar mais no seu corpo mortal. E somos então alcançados pela graça de Deus. E somos salvos pela graça mediante a fé. E não somente o pecado Cristo levou com o sacrifício na cruz do Calvário, mas também levou as nossas enfermidades. Por isso nenhuma doença pode reinar mais. Você vive num corpo abatido, mas não destruído. Perplexo, mas não angustiado. A tristeza, ela faz parte da fé. Por momentos difíceis. Porém, a depressão não pode fazer parte da vida de um salvo. O pecado não pode fazer parte na vida de um salvo. Porque o que traz
a tristeza, o domínio da tristeza é o pecado. Mesmo você vivendo em santidade, quando você peca, você perde a alegria. Mas confessei o meu pecado e a alegria voltou diante de mim. Os meus ossos estavam enfraquecidos dentro de mim. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Elias estava num momento de tristeza e ele se refugiou em uma caverna para tentar fugir dos seus problemas. Porém, quando Elias desejou a morte por causa do seu pecado, Elias estava fugindo. Elias estava fugindo da sua missão. Elias estava fugindo da sua responsabilidade, a qual Deus colocou ele como salvação. Como colocou Paulo e Barnabé como salvação dos gentios, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elias desejou a morte naquela caverna por causa da sua fuga, por causa da sua incredulidade, por causa do seu medo, da sua ausência de buscar a Deus. E Deus manifestou a Elias na sua aflição, na sua tristeza. Deus se manifesta a Elias e diz para Elias: o que fazes nessa caverna? Quando Elias ouviu a voz de Deus, a tristeza caiu por terra. A vontade de morrer caiu por terra na vida de Elias. E quando ele ouviu a voz de Deus, houve esperança, houve luz, porque a luz do Senhor é salvação, a luz do Senhor é futuro, a luz do Senhor é a palavra, a luz do Senhor é livramento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A tristeza, ela virá sobre a sua vida. Talvez você tenha desejado um milagre. Talvez você tenha desejado algo da parte do Senhor e não tenha vindo no seu tempo. E isso bate uma tristeza. Porém, a tristeza de Deus gera o aperfeiçoamento, gera o arrependimento. Deus está te capacitando para que você venha receber o melhor de Deus. Paulo teve tristeza, mas quando ele buscava a Deus, Deus transformava o choro em alegria. Deus transformava a tristeza em felicidade. Por isso a nossa dependência em buscar a Deus. Por isso a nossa dependência em Cristo Jesus. Porque Ele é o suficiente. Mesmo em momentos que eu tenha tristeza, Cristo é o suficiente. Em Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, completará até o final. Ou seja, Cristo é o suficiente, mas Ele completará na sua vida.
Quando você consegue esse mistério, Deus te concede força. Deus te concede livramento. Deus te concede força para buscar Ele. E quando você tem força para buscar Ele todos os dias, nada pode dominar na sua vida além dele. A Bíblia diz: a avareza, a vil concupiscência, a prostituição, a idolatria, para você desfrutar o melhor de Deus, você precisa buscar mais. Existem pessoas que o Deus deles é o sexo, porque não buscam a Deus, tentam preencher a sua alegria no sexo e acabam se iludindo, se machucando. Tentam preencher a sua alegria no dinheiro, a raiz de todos os males. Mas em Filipenses 4:8 vai dizer que o que deve dominar a sua vida, os seus pensamentos, é Deus. Se isso acontecer na sua vida, Deus te dará os prazeres da terra. Deus te dará o melhor dessa terra. E você comerá do melhor, do trigo mais fino, do mel que escorre da rocha, e eu te colocarei por cabeça e não cauda. Consegue compreender esse mistério? Se Deus estiver no domínio dos teus pensamentos, no domínio da tua fé, da tua busca, não tem nada que Ele criou que pode substituir o amor que você tem por Ele. Consegue compreender esse mistério? O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. O problema é que quando tira a força, é porque você pecou. Uma pessoa que peca não consegue colocar Deus acima de todas as coisas. Uma pessoa que peca não conseguirá desfrutar os prazeres que Deus criou. Porque Deus não te priva da alegria, Deus não te priva dos prazeres para desfrutarmos. Deus não te priva da graça, Deus te privará do exagero. Isso é idolatria. Apartai-vos dos ídolos e da fornicação. Que é idolatria. E tudo vos irá bem. Não julgais pela aparência, mas pela reta justiça de Deus, pela palavra de Deus. Ele placher me de comanassa la plasuriante cala placher me de quemenesse. Deus santo e poder e glória. Quer ter uma vida saudável na fé? Quer ter uma vida com firme confiança? Quer ter uma vida com saúde? Você precisa buscar Deus acima do seu dinheiro, acima da sua mulher, acima do seu marido, dos seus filhos, acima do seu trabalho. Então você será uma pessoa realmente feliz, onde a tristeza, a depressão não terá mais poder, mesmo Deus não te concedendo aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer para a sua vida, então você será feliz. Deus te encherá da glória dEle.
E ainda que o choro venha por uma noite, a alegria virá pelo amanhecer. Consegue compreender o que Deus tem para a sua vida? O problema de muitas pessoas é que não buscam a Deus. E ele disse: não me importa o lugar, não me importa, ainda que tenha 2 ou 3. O que importa é que todo aquele que invocar será salvo. Mas, Senhor, eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu não tenho tempo. Você pode buscar agora. O tempo não é uma desculpa para você escolher ter o domínio sobre a tristeza, depressão. Vai sair. Glória a Deus. Jesus é fiel. Você não pode deixar o tempo fazer você se esquecer de Deus. Em Salmo 9:17 vai dizer que todos aqueles que se esquecem de Deus, o inferno está preparado para eles. Eles chegarão perante o Senhor aquele dia, perante o trono branco. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Eles chegarão e confessarão: eu não tive tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está por perto. A hora é agora da salvação. A hora é agora do refrigério para a sua alma. Davi disse: refrigera a minha alma. Jesus disse: eu sou o alívio. Eu vos aliviarei. Quando você busca a Deus, você consegue encontrar satisfação em tudo aquilo que você faz. E as coisas vão melhorando. A cada dia que você vai encontrando satisfação, você vai sendo grato. Como Jesus disse, a salvação chega nessa casa. Quando ele diz salvação, é salvação. Acabou a contenda, o domínio. Acabou a tristeza, depressão, enfermidades, miséria. Porque Jesus chegou. Prejuízos. Acabou. Porque Jesus chegou na minha vida. E ele completará. Mas ainda que não complete aqui na terra, completará na eternidade. Mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive e no final levantará sobre a terra. Porque Cristo vive e é suficiente. Mesmo em momentos tendo tristeza, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É o suficiente. Agora as pessoas sem Deus, sem Cristo, vivem no domínio da dor, da tristeza, decepções. Vivem com o coração endurecido, desesperançados por causa do pecado e da tristeza do mundo que opera a morte.
Por isso, meus amados irmãos, mesmo que Cristo não complete no tempo que você quer, a promessa é: aquele que começou a boa obra em vocês, completará até o final. É certeza de melhora, é certeza de bênção, é firme confiança, porque eu já tenho visto a palavra se cumprir na minha vida, aleluia, e os meus tempos estão na mão do Senhor, glória a Deus, Jesus é fiel. Na presença do Senhor, a fartura de alegria, são dores insofríveis com Cristo. Se eu passar pelo fogo, chama não arderá em mim. Se eu passar pelas águas, elas não me submergerão. Isso é estar com Cristo. Isso é a dependência que nós precisamos ter em Cristo para termos dores insofríveis e para que nós venhamos vencer esse mundo. Porque se vence o mundo pela fé, essa é a vitória. Sem Deus você não conseguirá. Por mais que você tenha treinamento, por mais que você seja forte, você só consegue com Deus a vitória, por meio de Cristo Jesus que nos dá a vitória. Amém, meus amados irmãos? Porque o nome dele foi colocado sobre todo governo, potestade, sobre os anjos, sobre todo poderio, por Deus Pai. Você não pode falar o nome de Jeová mais do que de Cristo Jesus, porque o próprio Jeová estabeleceu o nome, todo o poder de Jesus Cristo. Mas você opera no nome de Jesus, dando graças ao Pai, dando graças a Deus Todo-Poderoso. Mas o nome que o Deus Todo-Poderoso quer que nós falamos, usamos com todo o poder que vem dele, é o do Senhor Jesus. Dando glória ao Deus Pai. Amém? Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por essa mensagem, profetizo a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.